Perigo não, só se for a testa. E aí, meu amigo? Como é que Bila, vai Vossa vamos Excelência? esperar um Tudo na pouquinho a galera paz? entrar, né? Bora? Graças a Deus, tudo caminhando. Só na luta de cada dia. Esperar um pouquinho a galera entrar aqui para a gente começar, né? Primeiro, meu irmão. Até Primeiro mesmo. porque só é uma hora e toda vez que junta eu e você, a gente não consegue terminar as coisas em uma hora, não. Rapaz. Fica difícil. Na última vez foram duas. É dos cabas que conversa pouco. É dos cabas que conversa pouco, né? Bem pouquinho, bem pouquinho. E como é Pessoal, quem que, está aqui na live, clique no coraçãozinho aqui, compartilha com o pessoal aí, manda para todo mundo para poder entrar nessa live. como é que tá essa semana de live, meu amigo? Você aí passando Ah, vários conhecimentos na área do direito eleitoral, né? rapaz, foi uma semana. Na verdade, sabe antes, quem me conhece sabe que eu já queria fazer isso há muito tempo, né? A gente difundir o direito, né? Difundir o saber. Então, assim, o pouquinho que a gente sabe, a gente tem que transbordar e passar para as pessoas. É o que eu acho que tem que ser feito. E aqui na live, ao vivo, né? É uma troca fantástica, né? As pessoas perguntam, a gente responde. Aí tem pessoa que fala, responde. É bom demais. É uma troca fantástica nessa live ao vivo. É diferente, né? Às vezes as pessoas pensam que na live a gente vai passar algum conteúdo muito amplo, a gente não consegue. Você pode se programar do jeito que for, mas a interação ela é mais importante do que propriamente o conteúdo que a gente traz. A gente É, dá um tema e aí a gente vai levando, né? eu Vai. acho que quando as pessoas que assistem interagem, fica fantástico demais. Ontem mesmo interagiram, antes de ontem, comecinho, foi fantástico as eleições, a live, sabe? Interagiram demais. Muito bom. Antes, já passamos 6 minutos, vamos começar? Agora Giovanni Freire já tá mentindo aí, ó. Meus amigos lindos. Ah, Ah, rapaz, não eu, tem um não, eu, não, negócio desse, não. eu vou considerar uma mentira, não. Ei, Ana Clara pessoal, dizendo que a live está agregando muito. Isso mesmo, Ana Clara. A intenção é essa. A gente interage, a gente tenta passar um pouco do conhecimento que tem, a gente adquire, a gente aprende muito mais do que passa, né? Mas é bom essa conversa, esse diálogo. é Ele é fantástico, viu? importante, né? Anderson, eu vou começar aqui para a gente começar nosso assunto. Pessoal, hoje é o terceiro dia da nossa semana eleitoral, né? Uma semana que eu busquei tentar transmitir o maior conteúdo jurídico para as eleições de 2020, jurídico e político, que hoje a conversa é muito mais política também, mesmo sabendo que quem está aqui conosco é Anderson Almeida, advogado, né? Já de longas datas, né? Meu Isso. grande amigo, por sinal. E ele está aqui também na condição de político, porque sempre foi um cara extremamente politizado, né? E não poderia deixar de maneira alguma nessa semana convidá-lo a participar aqui conosco dessa semana das eleições de 2020. Anderson, se apresenta aí para a galera e eu já vou começar a pergunta já já. Já quero Não, perguntar. quem veio perguntar foi eu, meu amigo. Você tá dando curso, quem veio perguntar aqui foi eu. Eu sou Anderson Almeida também, principalmente no bairro da onde me criei e nasci, me criei, sou conhecido como Pila, jogando futebol no meio da galera, mas na advocacia sempre me conhece muito por Anderson Almeida, né? Eu sou uma pessoa que saiu do bairro de Santa Rosa, saindo de uma comunidade onde a gente, ao caminhar, a gente foi adquirindo uma certa experiência de vivência de vida social, que a gente, quem vive em comunidade, a gente aprende essa vivência e dentro dos estudos a gente conseguir galgar aquele espaço que muitas vezes acreditam que não nos cabe, né? E aí a gente vem dentro do estudo, dentro da advocacia e dentro da política também mostrar que não existe restrição de Estado, de restrição naquilo que a gente acredita, né? Aí em tudo que a gente acredita nós temos capacidade de chegar e nossa obrigação de fazer com que a gente consiga dialogar com a nossa sociedade para que traga também outras pessoas para dentro, tanto da política quanto do mundo jurídico, já que hoje a gente fala disso, né, Moacir? Isso mesmo. Anderson, nós sabemos todos, né? Sabemos, né, que existe uma pandemia mundial acontecendo Isso. e que a campanha eleitoral desse ano, com toda certeza, será totalmente atípica
não só dos anos passados, mas talvez dos próximos anos. Quem me Né? dirá, Gabriel está brechando. Eu estou mandando quem virar um pouquinho, porque Gabriel apareceu brechando ali atrás. Tá a cabeça de Gabriel desse jeito ali atrás. Então, assim, nós estamos numa campanha, né, que será única. Eu acredito que será uma campanha única, talvez, em toda a história das campanhas eleitorais, não só no Brasil como no mundo. Né? Porque nós não queremos que na próxima campanha tenha outra pandemia. Né? Uma pandemia acontece. Eu acho que, independente de campanha, a gente não quer de jeito nenhum. A gente não quer de jeito nenhum. Então, assim, uma pandemia acontece em séculos, de séculos e séculos que acontece. Então, nós provavelmente não vamos ver novamente, nem quero ver. Não tenho nenhuma vontade de ver. Deixa isso para o pessoal aí mais novo. Então, assim, filha, sabendo que essa campanha será totalmente diferente, o que é que você, na sua visão de político, de advogado, o que é que você pensa dessa campanha? E aí pode falar em linhas gerais de como será a diferença das campanhas passadas para essa agora. É um pouco complicado, Márcio. Eu acho que a gente nunca passou, eu acho que na vida, por um momento tão complicado como esse. Né? Eu acho que um vírus que ele veio atacar o mundo, que não era uma gripezinha, como alguns falavam, é um vírus que ele ataca e ele isola as pessoas. A gente perdeu alguns amigos, né? Aqui eu posso citar o professor do Senai, nosso amigo, meu e seu, e de muitos que estão aqui na live, que é do professor Genival, né? O professor Genival foi uma perda que a gente sentiu bastante, um cara que saiu de casa para ir para o médico que estava sentindo os sintomas leves. Daquele momento até hoje, a família não teve mais o direito de ver. Ele foi isolado, isso é procedimento comum, se internou, foi entubado, faleceu, a família não teve direito, nem os amigos, de pelo menos velar o seu corpo, que é uma cultura, principalmente nossa, nordestina, né? Isso. É uma cultura que a gente faz questão de velar os amigos e familiares, até como uma forma de despedida deste mundo. Então é uma pandemia que ela chega, ela acaba com a vida das pessoas, ela diminui a saúde de muitas pessoas, assim também como ela acabou a economia, né? Mundial. Ela chega, destruiu a economia mundial. E aí, no meio de uma pandemia, que eu acredito que a gente ainda não saiu dela, aí nós temos uma campanha eleitoral importantíssima. Apesar de existir um ataque frontal à política, mas a política é o único meio de transformação social. Isso mesmo. É dentro da política que a gente consegue direcionar o destino de todos nós, que a gente queira ou que não. Então, participar e modificar a política isso é o que é interessante. Aquelas pessoas que são aversas à política, ela depende da política, seja no seu comércio, seja na saúde pública. Você viu que o mundo dependeu da saúde. E o dinheiro, ele vem da política, vem dos nossos impostos, e ele é empregado pelo político da forma correta ou errada, e é o nosso papel fiscalizar se estiver errado, mas é da política que a gente depende, né? E aí os profissionais de saúde, eles têm um papel fundamental e mostrou que tinha dentro dessa pandemia. Agora, dentro do processo eleitoral, muito se perguntava se ia existir realmente a eleição, né? Alguns defendiam perdurar por mais 2 anos o mandato, né? Que aí é uma aberração. A gente votou nos nossos representantes, seja ele executivo ou legislativo, para 4 anos. Para 4 anos e não para 6. Né? E por que eu falei que era importantíssima essa eleição? Porque tanto o prefeito quanto o vereador é aquele que vai estar mais próximo ao cidadão. Ele é que vai receber a demanda direta. O representante do legislativo, o vereador, dentro do papel legislativo, é o político mais próximo da sociedade. É o político que muitos de cada cidadão ele conhece. Ele conhece. Nós vimos isso antes, rapidinho, nós vimos isso agora, né? Porque nessa pandemia a gente viu que a atuação dos prefeitos, né, e dos prefeitos da área municipal dentro dessa pandemia foi importantíssimo, fundamental para
para que essa pandemia fosse, em alguns municípios, obviamente, regulada, né? Uma pandemia menos severa, né? Em outros municípios, bem mais severa, justamente por algumas providências que os prefeitos municipais tomaram, né? E, inclusive, os vereadores também fizeram a sua parte, criando novas legislações municipais, né? Melhorando as diretrizes, né, do município, da forma jurídica ou da forma legislativa, para que o prefeito conseguisse, de alguma maneira, atuar nessa pandemia. Mas eu vou deixar você continuar, eu só queria fazer essa adendo. No caso de Campina Grande, eu vou ser contra a participação do Legislativo, salvo algumas exceções. Não, mas eu estou falando de maneira bem geral. Porque em Campina Grande, o papel do Legislativo, e assim como no Brasil, Márcio, eu vou discordar isso do senhor, que também tem esse conhecimento, mas o Legislativo era para fiscalizar toda essa verba que vem, inclusive a verba que vem direcionada à pandemia, porque essa verba ela pode ser destinada para qualquer canto. A função principal do vereador é justamente fiscalizar. Claro. Se alguém que está assistindo viu algum vereador que fiscalizou ou procurou junto ao Poder Executivo direcionar a verba, aí ele tem a oportunidade dentro das redes sociais de prestar conta disso. Agora, eu acho muito difícil. Eu vejo muitas vezes fazendo mídia, utilizando redes sociais, utilizando muitos órgãos da imprensa em Campina Grande para poder divulgar aquilo que não é feito. Agora, o papel do vereador, que era fiscalizar, pergunta a qualquer um dos vereadores, salvo algumas exceções. Eu vou tirar umas exceções. Se o pessoal da cultura, os músicos de Campina Grande, que vive da música do barzinho, se eles sabem, pelo menos, que veio uma verba aproximadamente de 10 milhões para que seja investida na cultura do povo de Campina Grande, e os músicos não sabiam. Será que o músico não faz cultura? Será que o músico não tem família? Será que dentro dessa pandemia os músicos não tiveram que parar de trabalhar? Então, assim, falta a transparência, falta informação, que isso é necessário. Mas, assim, esse tema a gente deixa para outra live. Agora, eu falo justamente, na minha fala, foi justamente de maneira geral. Né? Quais são as obrigações do representante do Legislativo Municipal, de um vereador? Assim como foram as obrigações dos prefeitos. Né? A importância que foi dada aos prefeitos, isso, né? Claro. Nessa pandemia, para que eles tomassem... O poder direcionar. Alguns não direcionaram, mas eles tiveram em mão o poder. Alguns são irresponsáveis em tudo, né? Independente do local, a gente sabe disso. Isso. Mas, assim, eu achei muito importante esse direcionamento pelos municípios. Mostrou a importância do prefeito. Isso. Eu acho que o prefeito nunca teve tanta importância como teve agora. E mostra também a importância de você saber escolher o seu representante legislativo. Ele precisa ter conhecimento, principalmente do papel dele, e depois ter o conhecimento de saber fiscalizar pelos órgãos necessários. A gente não está... Eu acho que eleger por eleger, qualquer um, a gente joga na mão, de muitas vezes, de um leigo, de fiscalizar aquilo que vai ser revertido para você através de ações. Mas dentro da campanha, para a gente voltar ao tema, né, Moacir? Porque senão a gente vai desencadeando para outro tema. Para a gente voltar ao tema. Dentro da eleição, com todo esse contexto que há, muitos políticos, principalmente os políticos que sabem fazer campanha de rua, quando a gente chama campanha de rua, é porque é o político que conhece a cidade, conhece passo a passo, conhece os bairros, e aí ele vai dentro desses bairros, fazer sua política digna. Não é política de ir comprar voto, não. É sua política digna. De passar lá, de visitar as pessoas, de verificar. E aqueles que já foram vereadores e o que já foi prefeito, eles passam para prestar conta do que fizeram na última legislatura. Então, isso a gente vê que há um atraso por conta da pandemia, e muitas campanhas ainda não foram para a rua porque não pode. Claro. Então, nós estamos no período de pré-campanha, né? Isso. Mesmo no período de pré-campanha, é um período que você faz muita reunião, você se apresenta na comunidade, na sociedade, leva a sua proposta, leva seu contexto de vida, você apresenta para a sociedade
quem é você Até porque, como cidadão é, e mostra quais são suas potencialidades, suas propostas, que essa pessoa ela pode lhe conferir um voto, lhe dando o direito de você, durante 4 anos, representá-las. até, Então, até porque antes, só fazendo um adendo, as pessoas aqui podem não saber, mas os partidos políticos são representados, né, a população em si, né? Então, isso, como a representação dos partidos políticos é da população e nas convenções partidárias, né, fica claro que é o partido que dá a legenda àquele candidato, nada isso, mais justo que no momento de pré-campanha aquele que quer ser candidato tem as reuniões com a população em geral, com os seus partidos, as suas bases, para poder conseguir ser candidato. A gente tem que lembrar que justamente. existe uma batalha antes, não é só uma Isso, batalha eleitoral após, quando você já é candidato. Existe uma batalha para você ser candidato, porque o isso, partido precisa da legenda. isso, correto. Correto. No papel é bem assim. Na legislação é bem assim. Mas vamos seguindo, né? A gente precisa, o que a gente precisa aqui, né, tentar seguir a legislação. A gente sabe Mas que é não é, nós Hans Kelsen, né? participamos. Que o dever ser Nós deveria ser assim, deveria ser assim, né? Nós mas sabemos o que é muito que bem acontece? nós sabemos muito bem que atuamos nas últimas, sei lá, 5, 6, 7 campanhas Isso, eleitorais, né? Como advogado eu já atuei em 4, nas últimas 4, então a gente isso, sabe nas como é que outras funciona, né? correto, correto assim Mas mesmo. fale lá, meu amigo. E assim, e eu sempre digo, Moacir, é interessante para aqueles que me consultam, porque hoje, na condição de pré-candidato, mas eu tenho muitos amigos que são pré-candidatos em outros municípios, inclusive nesse, concorrendo muitas vezes para o mesmo cargo, mas eles sabem que existe essa liberdade da gente dialogar no contexto geral. Eu acho que a política do bem ela tem que ser dialogada com todos, inclusive com adversários. Adversários não são inimigos. Eu acho que De são maneira teses nenhuma. diferentes apresentadas. Então, eu sempre digo, né, eu não vou citar o nome aqui dos prefeitos, mas que quando procura, eu sempre indico, eu digo, olha, quando eu não posso trabalhar naquela campanha, eu sempre digo, quando você procurar um advogado, você é bom procurar um advogado que saiba do contexto político. O Óbvio. advogado na área eleitoral, ele tem que ter uma leitura do panorama político para que não judicialize tudo, não procure judicializar tudo e atrapalhe a sua própria campanha. Né? Verdade. A Eu campanha tive. é um pouco dinâmica. Você sabe muito bem, você é um conciliador nato, né? Você sabe fazer esse tipo de papel e você sabe que muitas vezes a gente procura não judicializar. Não judicializar. Eu acho Eu que o lembro muito acordo é bem, para sabe? ambas as partes. Eu lembro muito bem antes, numa campanha eleitoral que eu participei como advogado, apareceu um determinado problema, né, que era para ser judicializado, e foi muito o que você falou agora. A gente precisa ter uma cabeça politizada, né, para a gente identificar que não é tudo que podemos judicializar. Aí eu falei com o pessoal do comitê, eu disse, pessoal, vamos com calma, isso é uma coisa tão simples, vamos segurar um pouquinho, vamos conversar com a outra parte. E foi o Isso, que deu. Posteriormente, você depois vai entender quem são as partes. isso. Posteriormente, após a campanha, estavam aliados. É, Então, assim, e outra, a gente precisa fazer essa mesmo que não análise. esteja aliados, a gente tem que estar ali para dar nossa opinião jurídica, mas a gente está dentro de uma campanha política. Quando se está dentro de uma campanha política, você procura dimensionar, porque muitas vezes você pode até ganhar a ação, mas você vai perder a campanha. Aquele Às vezes tipo não de vale tanta procedimento pena, né? fez perder a campanha. E dentro do processo eleitoral, a vitória é o ápice. Não é a vitória jurídica, é a vitória política. Então, esse tipo de olhar é de quem participou de dentro da campanha. E isso eu posso dizer que você tem conhecimento de sobra, porque você já participou sem ser advogado, participou de dentro da política, como ela é feita, e hoje você faz o papel de advogado. Então, esse conhecimento é muito interessante. Agora, nesta campanha, dentro de uma pandemia, nós estamos ainda estudando para saber como é que a gente vai conseguir dialogar com o povo. Deixa eu Esse é o só, medo. antes, deixa eu só fazer uma referência aqui.
às pessoas que falaram aqui comigo, né? Para não ser rude. Então, doutora Thalita, minha grande amiga, Luiz Antônio, nosso grande irmão, e também agradecer a presença do vereador Teles, que está aqui na nossa live, Isso. né? Um grande Eu amigo tô vendo também, aqui. que está aqui. Eu fico muito feliz com a presença de todos. Tá bom? Isso. Mas vamos lá. Ô Anderson, eu vou conduzir da seguinte forma. Me diga uma coisa. Você sabe que tudo mudou. O que Isso. é que você acha hoje que, por exemplo, os candidatos, né, devem fazer, por exemplo, para chegar até a população nessa época de pandemia? A gente sabe que as manifestações com muitas pessoas, com aglomerações, vão ser proibidas. Eu não Isso. acredito que nenhum juiz eleitoral, em sã consciência, irá permitir esse tipo de atropelo, né? Então, vai ser muito o cara a cara, né, as visitas nas residências, com poucas pessoas. Acredito eu que seja uma das campanhas também mais baratas, né, porque vai diminuir quantitativamente a quantidade de assessores, que não vai poder, o cara não vai ter Eu, 10 assessores para ir visitar. Márcio, eu discordo nessa parte. Mas vamos lá, Porque eu acho deixa eu que só terminar a pergunta que você vai falar. até a visita cara a cara é um momento complicado, porque você, como político, vai adentrar na residência de alguém e aquele alguém ele pode ter algum tipo de Não, claro. doença, ser Eu, quadro de eu, risco, é, problema de idade, obesidade, que o povo não vê muito isso, mas obesidade também, ela hoje é é quadro de risco também. E essa forma de chegar. Eu acredito que essa campanha vai ser uma campanha muito de redes sociais. O diálogo das redes sociais, ele pode ser primordial dentro desta campanha. As visitas, tão quanto as grandes aglomerações, as caminhadas, a carreata, isso eu acredito que se não chegar a vacina até a eleição, não acontecerá. Então, essa comunicação nas redes sociais, onde você expõe a sua opinião, esse vai ser muito. Agora, vamos cair para a realidade do mundo. O povo tem que tomar cuidado com as compras de voto. Quando uma campanha é muito silenciosa, muitos acreditam que vão lá dentro das comunidades comprar o voto daquele cidadão. E aí, depois, esse cidadão que vendeu o seu voto, que recebeu pelo seu voto, ele não tem mais como cobrar daquele político. Quando ele chega para o político e cobra, o político diz: eu paguei pelo seu voto, você me deu o voto. Sua mercadoria é o voto e eu paguei por ele. Eu eu acho costumo, que eu esse costumo tipo de dizer que... campanha agora vai Pode dar falar. muito trabalho jurídico. Vai dar muito trabalho jurídico. Vai, Por vai. que vai dar muito trabalho jurídico? A partir do momento que acontece isso, as redes sociais hoje, ela consegue denunciar numa amplitude enorme. Eu acho que a justiça, tanto a campanha feita de forma virtual, quanto as denúncias, elas vão ter um caráter enorme e vão, eu acho que atingir um pico muito grande. Porque Nós já muita tínhamos... gente, Moacir, muita Pode gente falar. vai denunciar através das redes sociais. É isso. Compra de voto, político que tem costume de levar feira na casa do povo. Vai ser a Tem político que ascensão... desaparece 4 anos e aparece agora, simplesmente para comprar o voto, para voltar de novo e empregar a sua família todinha dentro da prefeitura, dentro dos gabinetes. Tem várias denúncias aí, o povo só basta quem acompanha a rede social verificar. Anderson, Agora, que essa só para campanha fazer... vai ser uma campanha Deixa eu fazer um muito adendo. Termina sua certa. palavra de fazer um adendo. Nós já tínhamos antes, no ano passado, na eleição passada, o Pardal, né? Que era onde fazia as Isso, denúncias pardalzinho. do TRE. Eu acho que agora o Pardal virou uma arara azul, né? Ou uma Isso. grande Ou uma ou, águia, alguma coisa uma maior. águia, alguma coisa grande. Porque hoje o Pardal, pessoal, quem está aqui com a gente já sabe, hoje o Pardal são as redes sociais. Né? Nada mais justo do que hoje você está com o celular hoje em todo lugar. Então, qualquer irregularidade, saca o celular, filma. Porque vocês não estão protegendo seu político, não. Vocês estão protegendo a cidadania, vocês estão protegendo a democracia. Vocês estão protegendo o próprio voto de vocês consciente e livre. Sabe? Eu acho que eu fico impressionante ainda como tem pessoas que ainda conseguem vender o voto. Né? Moacir, o que é que acontece na época de pandemia, com uma crise dessa? A população passando fome. O que vai, ela vai receber. Agora, assim, a gente tem que conscientizar ela para que receba e não vote. Vote numa pessoa que consegue lhe representar. Por quê?
Porque você não precisa estar recebendo a cada 4 anos propina, dinheiro, cesta básica, tudo isso do seu político. O seu político ele tem que trabalhar os 4 anos para que você e a sociedade ela não necessite desse tipo de política. Mas aí você chegar e fazer isso, se chegar para a população, ela vai ter, a população está com muita fome. Quem anda nas querelas, aí eu vou dar o exemplo de Campina Grande, você observa que a população não tem. Campina Grande não tem um restaurante popular pelo município. Não, a cozinha comunitária foram fechadas. Você vai no Zé Pinheiro, ali perto do Beco do Vulcão, do Plínio Lemos, existia uma cozinha comunitária fechada. E o povo lá, com R$ 1, tinha sua alimentação. Primeiramente, a gente enche o bucho para pensar em reivindicar algumas coisas. Você vai dentro do Jeremias fechado, Pedregal fechado, Distrito dos Mecânicos fechado, o restaurante do centro só funciona o do Estado. Então, a população de Campina carece de políticas públicas sociais. Então, a Secretaria das SEMAS, ela precisava ter feito um trabalho para salvar a nossa sociedade em todos os âmbitos sociais. Eu acho que aqui quem passa nos sinais vê o quanto os nossos sinais hoje é cheio de pessoas que necessitam muitas vezes de limpar seu vidro para ganhar um dinheiro, ela necessita pedir um dinheiro para alimentar sua família, ela precisa nos sinais estar vendendo fruta, está fazendo tudo. Por quê? Muitas crianças na rua. Isso é falta de políticas públicas voltada para tirar a criança da rua. Nós não temos mais o programa PET. Nós não temos mais educação dentro da escola, onde levava a criança o dia todo para a escola, estudando um horário e tendo prática de outro. Existe agora até as escolas, né, em tempo integral, que eu acho excelente, porque a criança almoça lá, estuda e pratica qualquer tipo de esporte. Agora, a política pública na área social em Campina Grande, ela é muito deficitária. Em Santa Rosa, o meu bairro, existe uma vaca mecânica que é, para quem não sabe, essa vaca mecânica, ela fazia pão e doava leite de soja para as comunidades carentes. E ali a gente tem uma divisão em Santa Rosa é bastante significativa. Tem uma camada da população que ela necessita muito ali de Santa Rosa, 40, pegando Centenário, descendo. Essa vaca mecânica em Santa Rosa, ela está fechada há mais de 2 anos, onde existe lá em torno de 14 funcionários para um órgão que só tem as paredes e umas máquinas avaliadas em muito dinheiro lá dentro onde não funciona. E o povo, sem receber o pão e leite, que era com o imposto dele, tão quanto da gente. Então, não pensa na sociedade, não pensa em políticas sociais, a nossa população está morrendo de fome e a gente não vê nenhum representante do povo chegando lá, batendo e fazendo uma revolução com o próprio povo. O povo precisa saber disso para que o povo mostre a força que tem. E aí, chegar um político agora e dar 50, 60, 40 reais no seu voto, você lembra uma coisa, 50 reais que ele dá no seu voto, se ele dividir por 48 meses de serviço que você está cedendo a ele, sai a R$ 1 por mês que ele pagou para ter direito ao seu voto, entrar lá e fazer uma política que não é dotada para a sociedade. E isso é que a gente tem que começar a alertar a sociedade, e até isso também complica, porque a gente, dentro dessa pandemia, levar essa mensagem para a população mais carente, a gente tem que passar por meio das redes sociais, porque visita está extremamente complicada, seja ela coletiva ou individual. Anderson, eu entendo perfeitamente. Antes, me tira uma dúvida. Como é que a gente hoje... Você discordou, inclusive, sobre as visitas presenciais, né, nas residências. E eu queria entender você. As pessoas hoje, todo mundo tem um celular. Você acha que o político vai conversar com as pessoas, né, se não for com as visitas presenciais, pelas redes sociais, pelo WhatsApp? Eu conversava com o professor Saraiva e ele dizia que a maior rede social para essa campanha vai ser o WhatsApp. E eu concordo perfeitamente com ele, por um único motivo. O WhatsApp, você direciona. Então, você está falando diretamente com a pessoa. Já no Instagram, não. Você fala e as pessoas que gostam de você vai até você ver. Mas já no WhatsApp, não. É direcionado.
Então, você acha que quais serão os melhores métodos de usar nessa campanha, né? E como é que vai chegar à população de verdade? Como é que você vai conseguir se apresentar à população? Não estou falando você como pré-candidato, estou falando para qualquer um que está aqui Eu como acho, eu pré-candidato. acho que existe aí uma largada maior daqueles vereadores que já estão no poder. Aqueles que já estão no poder, ele tem uma largada maior porque eles têm 4 anos, eles tiveram esse direito de passar os 4 anos fazendo o trabalho. Aquele que soube trabalhar e soube se apresentar, seja nem tanto para a sociedade, mas para aquele grupo que o levou no poder, aquele que levou ele até o mandato. Então, se ele conseguiu fazer esse tipo de trabalho e prestou um trabalho correto, satisfatório para a sociedade, ele vai ter o seu voto de volta. Então, ele já se apresenta num patamar um pouco acima. Essa campanha, ela complicou para aqueles que não são conhecidos. É uma liderança Isso. local, é muitas vezes uma liderança É apenas isso mesmo, eu de uma concordo. localidade e sem recursos suficientes, seja ele intelectuais, seja ele financeiro, de conseguir dialogar com a sociedade. Como é que ele vai conseguir muitas vezes, avisar a seus amigos e familiares, pelo menos, que ele é candidato? Então, essa dificuldade é muito grande. O poderio econômico de alguns candidatos, eles vão chegar avassalador dentro dessa campanha. E aqueles que estão no poder, eles já entram com um passo à frente. Entendeu? É verdade. O vereador Teles fez aí um comentário dizendo que a vaca mecânica do Monte Santo e o CSU do Zé Pinheiro estão fechados, né? A vaca mecânica do Monte Santo, ela foi trocada pelo cartão alimentação. O que é que o governo do estado fez? A distribuição em algumas localidades que distribuía somente o leite, todos os dias. Dentro de algumas comunidades, as pessoas precisavam ir trabalhar, e aí nem todo dia tinha tempo de passar e pegar o seu litro de leite, porque ela tem menino para levar na escola, tem o seu trabalho para fazer, tem tudo. O que foi que a professora Cida Ramos, que é hoje deputada, tomou, através de uma pesquisa, ele verificou que essas pessoas só estavam levando leite para casa e muitas vezes, eu acredito que era leite e cuscuz. Então, o que é que faz? Esse pessoal passou a receber esse mesmo valor superior, eu acho em torno de 20%, 30% desse valor, foi dado um cartão alimentação. E o que é que acontece? Essa mesma população não deixou de ser abastecida. Ela vai com cartão alimentação e aí compra alimentos não perecíveis, que é a sua alimentação, sua e do seu filho, naquele valor, e ela tem o direito a comprar a alimentação que quer. Ela compra. O Estado não abandonou de vez com a política pública, até porque é uma assistente social, é uma professora excelente, e ela ainda... E depois sucedeu de outra assistente social, Neide Nunes, que a gente, amigavelmente, a gente chama de Neidinho, carinhosamente. Essa política foi aumentada. Então, na saída da vaca mecânica do Estado, foi recuperado com cartão alimentação, e aí o cidadão ele compra naqueles mercadinhos que são cadastrados. Isso existe. E aí é fácil provar. Agora, as do município de Campina Grande fecharam as portas e seguraram os funcionários. Seguraram. Existe funcionário trabalhando, e aí eu falo para Santa Rosa. A vaca mecânica de Santa Rosa tem funcionários lá que recebem há mais de 2 anos com a vaca mecânica fechada. Ô Anderson. Oi. A gente está politizando o debate. Ei, amigo, me diga uma coisa. O que é que vocês... A legislação permitiu nesse ano que as convenções partidárias fossem de maneira virtual. Contudo, não proibiu as convenções partidárias presenciais. Eu, inclusive, estava assistindo um vídeo ontem de algum... Eu não lembro agora realmente a cidade, não é porque eu não quero dizer, é porque eu não lembro, de alguma cidade onde o pré-candidato a prefeito estava fazendo um evento dentro de um ginásio, até que estava separadinho, as cadeiras não estavam muito juntas, não. Eu vi a foto e tal, estava até organizado, todo mundo de máscara, tal, tudo bonitinho. Mas aí o que é que você acha? Você acha que, para a prevenção das pessoas, a convenção partidária, ela deve ser feita nesse formato, né, mais separado, com poucas pessoas, com controle de entrada, porque a gente sabe que as convenções partidárias, em tempos normais, não tem esse controle, é muita gente mesmo, é
é uma grande festa, porque eu acho que é uma festa excelente para a democracia. Então, nesse caso, você apoia que as convenções sejam dessa maneira ou que sejam realmente virtuais, como propõe alguma Quer duas legislação? respostas? Quero duas, pode ser. Juridicamente, a função das convenções é para os filiados. Uma convenção partidária é uma decisão dos filiados em aceitar ou não, porque quem decide é o partido. E os filiados, né, é quem determina isso. Ele escolher quem vai ser o candidato do executivo e do legislativo. A gente sabe que, na realidade, não acontece isso. É uma festa política que eu também gosto. Eu acho excelente. Participação do povo dentro da política é excelente. É muito bom. Só que o sentido jurídico da convenção partidária é uma reunião do partido. Seria uma reunião dos filiados do partido para que aceite aquela chapa que vai para a legislatura, que vai para a eleição proporcional, e aceite uma determinação, se tiver o candidato a prefeito ele, ou se não tiver, que vai apoiar outro partido ou outro candidato. A função da convenção é essa. Certo. É tanto que a gente pega as atas, né, Márcia? A gente pega as atas, quando elas não desaparecem, mas a gente pega as atas, que é para a gente fundamentar, e a gente levar para a Justiça Eleitoral dizendo quem é candidato, qual é o seu número, que aquele coletivo aprovou, e isso acontece. Agora, que na realidade a convenção é uma grande festa com participação de quem é partidário ou não, aí é. Mas eu acho que no tempo de pandemia, num tempo como esse, talvez ela volte a ser realmente o que diz a legislação. Ser uma fechada. Quem for filiado a tal partido, ele vai lá e vai votar, seja por unanimidade, seja por acordo partidário, mas elas vão fundamentar isso. Mas eu acredito pouco, até porque a gente ainda está num grau elevado de pandemia. Eu concordo. Eu concordo, não, né? A legislação determina que as convenções partidárias é uma reunião entre os dirigentes partidários para escolhas dos seus candidatos. Tanto dos dirigentes como daqueles filiados. Daqueles filiados ao partido. Então, eu acho que a convenção não ia prejudicar em absoluto o candidato se for feita de maneira virtual. Mas, enfim, se for feita, eu acho, de maneira presencial, que seja com as distâncias e com aquela quantidade de gente extremamente limitada, né? Não sei como é que vai se... Eu acho assim, que os juízes, eu estava até, sabe, antes, conversando numa live com o Messinho, eu disse, eu vou até dar uma ideia a alguns juízes que eu conheço, para que ele coloque uma câmera, um oficial de justiça lá, ou com alguma pessoa, a câmera, filmando para ver se estão seguindo as regras sanitárias impostas por aquele juiz. Que é importante, sabe, o juiz tomar por baixo a regra. Eu me preocupo também com as regras eleitorais, viu? Não, tudo bem, a regra eleitoral. Não, mas eu não falo isso na convenção. Eu não falo isso na convenção. Eu falo isso, por exemplo, em algum evento que o candidato queira fazer e peça autorização ao TRE para fazer, em virtude da pandemia, o TRE com certeza vai requerer essas autorizações. Então, para que o juiz fiscalize, haja visto que o juiz não vai conseguir estar em todo lugar ao mesmo tempo, talvez uma filmagem seria suficiente. Mas antes, a gente está caminhando para os nossos quase 20 minutos finais, mas eu quero discutir com você um assunto que a gente não pode deixar de discutir, né? Que é, verdadeiramente, como é que vai se dar essas eleições proporcionais sem as coligações. O que é que você acha? Isso prejudicou os candidatos na proporcional, né? Ou melhorou, e se melhorou para quem? Vamos lá, né? Isso é um debate mais extenso. Eu acho que fortaleceu a política coletiva, porque a gente vê alguns partidos que não conseguiram somar nem sequer o número de candidatos necessário para poder fechar né, o seu partido com um número cheio de candidatos, respeitando os 30% do sexo oposto, né? Muita gente acha que é do sexo feminino, mas se tiver 100% mulher também não pode, o homem tem que ter no mínimo 30%. Então, o que é que ocorre? O que é que ocorre aí? Dentro dessa proporcionalidade que vai ser igual, ainda conseguiram, na Câmara Federal, um artigo que ainda deixa uma brecha para aqueles que não atingem um coeficiente, dentro da rodada de sobra, participar
também na segunda parte disso, né? Mas assim, alguns partidos ficaram fortes, alguns partidos se fortaleceram, juntaram, mostraram espírito coletivo. Quando você tem espírito coletivo, você tem a capacidade de arregimentar mais gente, e outros partidos se isolaram. Se isolaram. A gente vai perceber que nessa campanha, alguns partidos não funcionavam como os partidos e tinham donos. Então, esses donos se agarraram nesse partido e ficaram só nesse partido. Não construíram um coletivo. Então, essa coletividade para dentro da política, mesmo que seja interna, ela também é muito importante. Então, não construíram. Então, alguns partidos se isolaram e correm o risco de não fazer nenhum vereador dentro do seu partido. Tem partido que tem 5, 6 candidatos só, 5, 6 candidatos a atingir. Acredito que em torno de 9, 10 mil votos, que é quando atinge na primeira rodada. Isso. O seu primeiro é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu acho que aqui em Campinas, na última eleição, não teve ninguém que chegou. Rapaz, a 8, 9 mil votos, não, né? Não, eu acho que mas ninguém, o partido, não, o partido completo, ele tem que chegar a 8, 9 mil votos. Eu estou falando do partido, né? Assim, a gente vai ter alguns partidos que vai ter uma votação muito alta, até porque existe um coletivo muito forte. Tem um partido aí que, salvo engano, tem 12 ou 14 vereadores nele, né? Mas tem partido aí que sai praticamente sozinho. Então, alguns partidos ficaram muito fracos porque não tinha coletivo. Era partido, era um paradoxo, um coletivo de uma pessoa só. Então, a gente sabe que os partidos não obedeciam à ideologia, né? Os partidos não obedeciam à ideologia. Não. Por incrível que pareça, neste momento não existe ideologia partidária ainda dentro da consciência daquele que vai ser candidato. Ele se amolda de que dentro daquele grupo, aquele grupo consegue fazer um vereador e esse vereador ele briga pela vaga. Então existe muito isso. Não é a ideologia em si. As pessoas, nesse conjunto de coletivo, muitas vezes não conseguem arregimentar outras pessoas para dentro. Esse é o principal papel dentro de um sistema desse. E muitos não estavam acostumados. Porque o que era que ocorria antes, Moacir? Como podia a coligação, essas pessoas não se juntavam, mas lá na frente, elas botavam uma faca no pescoço do candidato a prefeito e dizia: olha, eu venho lhe apoiar com o meu partido. Agora, bote meu partido no chapão, na coligação maior. Aí, muitas vezes, existia um candidato, um partido com um candidato só. Você pode ver até... É muito bem... Tinha direto. É muito bem visto isso quando a gente vai para a eleição de deputado federal. Os partidos aqui de deputado federal, cada uma são 1, 2 candidatos. Se fecham numa coligação para eleger todos. Que nessa próxima não será mais. Essa foi a última, em 2018. Mas agora já é, né, na vereança, já se começa com isso. E aqueles que não souberam se articular com seu grupo, criar um grupo e formar um coletivo forte, eles tendenciam a não conseguir, mesmo que sejam os mais votados, eles não conseguir eleger ninguém dentro desse partido. É muito perigoso, principalmente essa articulação junto à prática e da política e do sistema eleitoral quando você fala em eleição proporcional. Mas assim, tem muita gente falando, você não falou em ninguém. Eu já vi aqui, Michele. Porque a gente vai conversando, meu amigo. Lá de Santa Rosa participa, ó. Ana Paula, que é esposa de Geósto, minha irmãzona. Rafael, que bota aqui, na verdade, tem que ser social. Amigo Luiz, boa palavra, Rafael. Danilo Martins, Luiz Antônio, o diretor do Lado Garoto, está fazendo um trabalho excelente. Professora Lidiane, Larissa, João Vitor Melo, Raíssa Paviló. Raíssa Paviló, desse nome veio, sabe da onde? Da União da República Socialista Soviética, viu? Foi sonho de moço que botaram. Meu amigo Léo. Rapaz, eu tenho que registrar. Rapaz, é muita gente. Eu tenho que registrar rapidinho a presença do meu primo lá do Bonito Santa Fé, Júlio César. Está aqui na live, já falou comigo aqui. Eu não queria interromper sua fala, mas eu tive que falar com ele. Um grande abraço, meu primo.
Um abraço para todo mundo que está aí. João Trigueiro está aqui também. Está aqui o vereador Teles Albuquerque. Sou muito amigo de Thales, o filho dele. Ana Eu Sinal. sou dos dois. Sou suspeito a falar que eu sou dos dois. Dona Antônia. Antes, tem uma pergunta Nogueira, aqui minha para amiga você. Márcia, um cheirão. Tem uma pergunta aqui para você. Responda essa aí, ó. Vai Está na dizendo. sua tela. Boa noite. Antes, você conhece muito bem a realidade, precisando de pessoas como você, como vereador. Essa foi uma declaração de apoio, meu amigo. Não era uma pergunta, não. Veio de Márcia, né, meu amigo? Veio de quem? Márcia. De Márcia. Então, muita gente. Sônia, a mãe de Raíssa Pavlov, né? Vamos lá. Meu amigo Jássio, uma pessoa incrível, gente fina, tá aí também. Muita gente, Moacir. Aqui, Michele Azevedo. Um cheiro, minha amiga. Muita gente. Desculpa se eu esqueci de falar alguém, porque as mensagens vão subindo. Eu estou voltando aqui, pessoal. Acho que teve algumas perguntas. Acho aqui, que é Daniel, Giovanni Rafael, Freire, não, Rafael fez Giovanni uma pergunta para você. Esteve presente. Xavier. Rafael perguntou um negócio para você. Candidato antes, pré-candidato. Não vamos falar em candidato que não estamos no período disso. O senhor tem algum projeto de política pública aqui para o bairro da Cássio Figueiredo, uma vez que é tão esquecido pelo Poder Municipal? Olha, o bairro Cássio Figueiredo, bairro das cidades, Mutirão, Catolé de Zé Ferreira, Catingueira, muitas vezes ele lá do outro lado ele é esquecido. Eu conversando, inclusive uma ação social feita por mim, doutor Luiz, que está aí, Luiz Antônio, a gente fez uma ação social, Moacir, no Natal Cidadão. Na época eu diretor da Casa da Cidadania, e a gente fez o Natal Cidadão com participação de palhaço e tudo. A gente fez isso lá nessa área. Então, o que é que acontece? Foi feito também, eu vou lembrar, lá no Mutirão. Na Catingueira, no Mutirão. No Mutirão eu estava lá. A gente fez, pronto, você estava presente. Então, me chocou muito quanto é esquecido esses bairros. A política pública não se chega lá. Na política da elite, nos bairros da elite, no centro de Campina Grande, se troca de pista como se a gente troca de roupa. A pista fez um buraquinho e passa pista nova. Você vê ali na Avenida Brasília, pista nova. É máquina para cima e para baixo. Lá. Agora, nas querelas de nossa cidade, não existe investimento público, nem sequer para tapar buraco. E aqui, acolá, quando passa o calçamento, deixa alguma coisa diferente. Mas o que mais importa tem que ser políticas sociais para esses bairros. Os bairros da comunidade feito Catingueira, Cássio Figueiredo, Major Veneziano, Mutirão, Catolé de Zé Ferreira, esses bairros necessitam de políticas sociais. Lá tem muita gente boa, gente honesta, inteligente. A gente precisa levar condições sociais para esse povo, para que eles consigam crescer na vida e trazer mais gente também do lado de cá. Não pode ser esquecido por político nenhum. Mas, como eu estava contando do Natal Cidadão, tinha uma menina lá que fazia 8 dias que estava com o pai. O pai no hospital, porque o pai tinha 34 anos, tinha morrido de alcoolismo com 34 anos, morreu de cirrose com 34 anos e não tinha sequer na vida uma certidão de nascimento, não podia ser enterrado. A gente teve que comunicar ao juiz de feitos especiais para que o juiz autorizasse para ele não ser enterrado como indigente, e o documento foi o batistério da igreja que comprovou que ele nasceu naquele local e que ele era aquela pessoa. Então, para você ver, dentro de uma cidade como Campina Grande, nem sequer o direito de ter uma certidão de nascimento em alguns locais. Não, eu conversava com uma pessoa que estava pedindo esmola aqui na rua do meu escritório, e eu perguntei a ele porque se ele não estava no auxílio do governo. Ele disse: como, doutor? Porque eu não tenho documento, não. Isso. Eu fiquei abismado com aquilo. Não, Hamilton, meu querido Hamilton, lá do Bonito também, um grande abraço. Eu não posso deixar de falar com ele de jeito nenhum. Porque senão, falando com o povo. Porque senão ele fica com raiva. Não vai querer mais conversar contigo, não. Ele fica com raiva e minha mãe acaba dando um esporro grande em mim. Eu não estou a fim de levar um esporro da minha mãe, não. Depois de velho, não. Antes, tem uma pergunta para tu aí. Ó. Os jovens
pode ser um diferencial nas eleições de 2020? Qual conselho vocês dão para essa nova geração? Eu acho que o jovem ele tem que transformar a política como um todo. O jovem ele tem o poder e a liberdade para criar e fazer, porque não existe ainda erro com o jovem. A gente, quando é jovem, a gente não tem medo. Os nossos sonhos, a gente procura que ele seja efetivado e que ali vire realidade aquele sonho. Não paga nada para sonhar. Então, se é para sonhar, vamos sonhar alto. O jovem tem muito isso. A gente vai ficando com uma certa idade, a gente começa a se precaver com algumas coisas. Agora, a gente precisa de políticas direcionadas para o jovem, para a gente aprimorar tanto os estudos, quanto preparação para concurso dentro das comunidades carentes. A gente precisa preparar o nosso pessoal para a gente disputar os mesmos espaços que os filhos do rico têm. A verdade é essa. A gente é advogado, nós somos advogados, Moacir. Mas talvez o meu sobrenome não me desse direito de ser advogado se a gente fosse relacionar isso há muito tempo atrás. Porque você vive numa comunidade feita Santa Rosa, onde nenhum da sua família ali praticava advocacia, nem era advogado, nem tinha escritório. E você galgar algo neste caminho é muito difícil. Então, dentro de nossas comunidades, tanto na Catingueira como em Santa Rosa, a gente precisa valorizar o jovem. O jovem tem que participar da política, seja apoiando e dando credibilidade àquilo que ele acredita, ou sendo candidato também propondo seu nome. O jovem é a única esperança nossa da gente transformar o nosso futuro. Agora, o jovem ele tem que ser preparado e prestem atenção, jovens. Quando você não é preparado, é porque não querem deixar que você se prepare para tomar o lugar daqueles que não se preparam, mas que vêm de famílias que têm sobrenome e muitas vezes dinheiro superior. Então, a gente tem que romper essa barreira da condição de estudo técnico, estudo para concurso, trabalho para o jovem e políticas sociais para que a nossa comunidade não pegue o nosso jovem e vá levar para o mundo do crime ou para as drogas. Antes, vou mandar mais uma vez um abraço para Hamilton, que está aqui, meu grande amigo, meu grande conterrâneo lá de Bonito. Antes, o jovem, sabe, eu vou fazer um adendo nessa questão dos jovens. Eu tenho certeza que o jovem não é só o futuro, não. O jovem é o presente. Isso. E o jovem precisa estar intrínseco na sociedade, tanto na sociedade organizada, quanto na política mesmo. Isso. Sabe, eu acho que o perfeito é a junção entre a experiência dos mais velhos e a juventude, força e garra dos mais jovens. Isso. Não que os mais velhos não tenham isso, tem também. Mas o jovem ele vem com a força propulsora daquele início, que sai assim do chão, estourando tudo, sabe? Isso. E a gente tem que botar também os mais velhos dentro desse mesmo início, que é para ele fazer o controle, sabe? Aquela base mais sólida. A gente chama em Santa Rosa de freio de burro. Aquilo que o cabo isso mesmo. O cabo puxa. Isso mesmo, tem que ser assim. Porque o jovem regra é muito afoito. O jovem regra é muito afoito. Ele sabe muito, trabalha muito, tem muita garra, mas é muito afoito para muita coisa. Então, acho que a junção perfeita é a juventude, né, com a sua força, com a sua garra, e a junção dos mais experientes na política. Sabe? E dentro do nosso propósito e da nossa militância, a gente sempre valorizou muito a participação dos jovens. Eu acho que em 2 anos atrás, quem viu a campanha a qual eu estava representando, né, que foi a época que lancei meu nome para deputado federal, ele viu a participação do jovem, a política bonita que fez, onde a interação e o diálogo com o povo. Então, espero que neste caminhar mais à frente, que o jovem possa fazer a diferença e a gente possa mostrar a importância que é o jovem participar da política. Ó, Márcio aí, antes você me representa, vou botar agora política. Rafael falou uma coisa correta, precisamos qualificar os nossos jovens para o mercado do emprego. Corretíssimo, Rafael. O nosso jovem ele tem que estudar e trabalhar para começar a direcionar a nossa juventude. E o esporte também. A gente muitas vezes vê alguns setores públicos valorizando o esporte e o futebol, muitas das vezes, simplesmente para os times profissionais. A gente esquece de que
os times de pelada, as associações, o futebol amador, ele pode até não lhe tornar profissional, mas ali você consegue gerar uma cultura de disciplina que lhe afasta do caminho errado e aí interage entre esporte e entre educação. Anderson, daqui a pouco o Instagram vai nos travar. Então, desejo as felicitações às pessoas que participaram aqui. Deixe sua mensagem final, que eu também vou deixar a minha, porque está faltando, acho que 2 minutos apenas. Eu vou agradecer rápido. Primeiramente, Tá. eu quero agradecer a cada um que está aqui nessa live, que passaram por essa live, da importância, meu amigo Jarim entrou agora, da importância, Moacir, desse diálogo. Como sempre, a gente vem trazendo temas específicos, né? Mas agora, neste período pré-eleitoral, né? Agradecer a participação de todos para que esse diálogo ele possa existir diretamente. Eu acho que se perpetue, viu, assim, isso é uma ideia boa sua, e que mesmo depois do período eleitoral a gente continue fazendo essas lives com a interação da população. Novos projetos vão estar por vir. Sabendo que a política desse ano vai ser uma política diferente, e para ser uma política diferente precisamos agir de forma diferente. A população precisa aprender a votar, porque ela passou por essa pandemia e ela verificou que a política é o único meio de transformação social que pode mudar a nossa sociedade em forma coletiva. É verdade. Anderson, muito obrigado a você, a todos que participaram por aqui, você que sempre atende meu convite. Eu também, se não atender, vem de todo jeito. Tem que vir, né? Mas muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado a todos que participaram com você. E o Origivar entrou agora, viu? Entrou, mas ele vai, depois eu mando para ele. 30 segundos para acabar, ele já chegou na live. Mas vai ficar gravado, ele pode assistir lá. Pessoal, muito obrigado. 30 segundos, ele já chegou na live. Já chegou, Pessoal, muito obrigado. Vai ficar gravada essa live lá para vocês assistirem. Amanhã nós continuamos a nossa semana eleitoral. Amanhã nós vamos falar de eleições novamente e vamos falar dessa parte de proporcionalidade nas eleições. Muito boa noite. O Instagram vai cortar a gente agora. Vai cortar agora. Deu aviso que vai cortar agora. Amanhã teremos live com Daena, da Juventude, e vai ser uma live para a gente falar do propósito da juventude com uma menina excepcional que se chama Daena. Quem a conhece sabe do seu conhecimento. E a gente amanhã vai conversar somente sobre o papel do jovem na política. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, pessoal. Muito boa noite a todos. Valeu, e até a próxima. Um abraço, meu irmão. Obrigado pelo convite. Obrigado a você.